Ele é sinistro, é goleador. Ah, eu nem precisei terminar e sei que muitos torcedores já completaram essa frase agora, porque esses versos já foram cantados inúmeras vezes pela torcida, principalmente no Estádio Amigão aqui em Campina Grande. E é isso mesmo que você pensou. Ele é sinistro, é goleador. Adelino é matador. E é com esse craque que marcou a história do futebol paraibano que a gente vai conversar agora. Mas mesmo com uma história tão bonita e tão longa, a gente vai ter que focar, Adelino, hoje em um ano especial. A campanha de 2005, que foi histórica, pelo que o 13 conseguiu fazer, principalmente na Copa do Brasil. Quero lhe agradecer por aceitar nosso convite e já começar perguntando. Depois desse tempo todo, quando fala daquela campanha de 2005, como é que fica o coração de Adelino? A gente bate aquela saudade, mas a gente fica feliz por ser lembrado sempre por essa campanha. É como o saudoso Maurício Simões dizia, né? A gente vai passar 10 anos aí, isso não vai acontecer no futebol paraibano. E aí já se passaram mais anos e realmente isso acontece. E a gente fica sempre feliz por ser lembrado. E com tanta experiência, o que é que aquele time teve que conseguiu esse diferencial? O entrosamento, o companheirismo e, acima de tudo, a vontade de vencer que aquele grupo tinha. Alguns torcedores mais jovens ou não acompanharam ou talvez nem lembrem daquela campanha. O 13 fez muita história, porque passou pelo Ubra, pelo São Caetano, pelo Curitiba e só parou no Fluminense e nos pênaltis. Você lembra de todos os resultados? Lembro de todos. Teve aquele início, né, que foi contra o Ubra, que ali já surpreendeu, né? Isso, perdemos de 3-0 lá em Ubra, no Rio Grande do Sul, e aqui vencemos de 5-0. Aí depois veio o São Caetano. Isso, aí depois veio o São Caetano, ganhamos vencemos 2-1 aqui em Campina Grande e empatamos lá de 1-1. Aí mais emoção ainda, porque depois veio o Curitiba e teve uma influência muito forte de sua participação para esse resultado. Isso, em Curitiba perdemos de 2-1 lá em Curitiba, eu marquei o gol. E aqui, aquele jogo histórico, vencemos por 1-0, quando eu marquei o gol aqui, nessa trave aqui. Adelino é o xodó da galera, 13-1-0. O Amigão, claro que fez parte dessa campanha e também de boa parte da história do Adelino. Tem trave especial aqui no Amigão? Tem aqui, como eu sempre costumo falar, aqui é a minha segunda casa, né? Me sinto muito bem aqui. Quando você me chamou para fazer essa reportagem, que me convidou para o Amigão, eu digo, o lugar perfeito para mim. Eu gostava mais de fazer gol nessa trave aqui. Nessa aqui, coincidentemente. E contra o Curitiba não foi diferente. O Beto foi ali, mais ou menos ali na linha de fundo, e sempre falava para Beto, quando você for na linha de fundo, não precisa olhar, mete na área que não precisa, deixa que eu disputo com o zagueiro. E foi o que aconteceu, né? Ele girou e meteu aquele cruzamento, e na hora que a bola veio, não me recordo bem, acho que era um lateral que estava marcando, o zagueiro estava lá no Beto, o outro zagueiro estava aqui no meio da área, e eu falei, para aqui, essa é a única chance que eu vou ter no jogo, então essa aqui eu não vou perder não. E subi com vontade, marquei o gol aí, fui para a torcida lá, que já estava meia tensa, eu disse, relaxa que eu cheguei, era isso que eu estava falando. Diz a lenda que naquele dia você pulou tão alto que você viu a trave por cima. Isso é verdade, eu subi muito alto e me lembro como hoje, isso aí é de verdade, me lembro como hoje. Quando eu subi, eu falei, agora eu me arrebentei na descida. E você percebe que eu caio com as costas. Aquela dor, mas a emoção do gol, a adrenalina solta ali, aí corri para a torcida, eu disse, tenha calma que eu tô aqui, eu cheguei. Era isso que eu estava falando, com os braços assim, que eu faço isso com os braços. E é sempre bom relembrar isso, e como eu te falei, é sempre bom estar aqui no Amigão. Aí veio o Fluminense, que comentam na época, que veio com um pouco de receio, porque o 13 já estava, né, marcando história. Inclusive, depois do jogo do Curitiba, surgiram demissões no clube por causa disso. Nos dois jogos, como é que foi o clima dentro de campo? Tinha muita provocação? Sim, o Fluminense, eles provocaram muito lá no Rio, e a gente foi prejudicado um pouco pela arbitragem no Rio, essa forma de todos nós
que analisamos o jogo, que estivemos ali dentro de campo. E aqui no Amigão, da mesma forma, muita pilera, muita sacanagem do Clube Carioca. E a gente, quanto mais eles faziam isso, mais a gente tinha aquela vontade de vencer, né? E foi o que aconteceu. Infelizmente nos pênaltis não deu, perdemos, se não me engano, 9-8, alguma coisa assim. Foi isso, 9-8. A TV até saiu da transmissão, né? Que já estava tarde demais. O Jornal da Globo queria entrar. Mas foi bom porque a Paraíba mostrou sua força e era um clube que a maioria da região, de excelentes jogadores, e foi bom que a gente mostrou que futebol se ganha dentro de campo. Agora você falou da questão da arbitragem lá, e aí também teve polêmica no jogo daqui, né? Porque teve o primeiro gol que foi impedido e o segundo... Mas a gente também foi prejudicado lá, né? A arbitragem, como eu te falei, atrapalhou muito. Eu acho que no final aí, eles ficaram um pouquinho com peso na consciência. Isso, vamos dar uma ajuda também, que aí a gente tá só prejudicando. Deve ter sido isso. Agora, claro que essa entrevista é para enaltecer aquela campanha do 13 de 2005, mas eu queria fazer uma pergunta um pouco mais ousada. Talvez até o torcedor fique um pouco chateado, mas eu queria muita sinceridade do Adelino, de coração. Se o 13 tivesse passado pelo Fluminense, o caminho lógico daquela época seria enfrentar o Ceará e o Paulista na final, inclusive o Paulista foi campeão. Sinceramente, Adelino, se o 13 tivesse passado pelo Fluminense, o Galo tinha condições de ser campeão da Copa do Brasil? Com certeza. Com certeza o 13 tinha sido campeão da Copa do Brasil. Porque o time do Ceará, tanto é que o Fluminense ganhou lá no Ceará, ganhou no Rio. O time do Ceará tecnicamente era bem inferior à nossa. Bem inferior à nossa. Para você ter uma ideia, o Curitiba jogava junto há 2 anos. Antônio tinha sido campeão e jogava junto há 2 anos, o mesmo elenco, o mesmo treinador. O São Caetano, na época, participava da Libertadores. Chegou à final do Campeonato Brasileiro. Tinha um grande treinador, Zete. A Ubra era um time bem arrumado, a Ubra. A Ubra venceu por 3-0 lá, não foi à toa. E nossa equipe superou tudo isso. O Ceará, tecnicamente, bastante inferior ao nosso time. E a final, com certeza, o 13 teria sido campeão. Agora tem os segredos que rolam, né? Entre o elenco, dentro de campo. O que é que marcou mais daquela época dos bastidores? Teve sim 2 coisas que aconteceram que isso aí fica marcado. Que só quem sabe é quem teve lá dentro. A primeira foi contra o Ubra, que perdemos de 3-0 lá. E aqui no Amigão vencemos o jogo. E antes de entrar em campo, a gente faz a reunião antes de entrar em campo. E Maurício Cabedelo falou na época, a gente tem que ganhar aqui, nem que seja de 0-0 aqui, para honrar esses torcedores que veio e a gente honrar também, que perdemos feio lá. Aí eu falei em tom de brincadeira, mas uma certeza que eu tinha em mim. Eu falei, no mínimo, eu não sei vocês, eu sei que no mínimo eu vou fazer 2 gols. Aí o resto fica por vocês. E os 2 gols fiz, mais o terceiro que o juiz deu impedimento, que não sei, até hoje eu tenho certeza que não foi impedimento, mas, bom, resumindo, os meus 2 gols foram os 2 primeiros e aí começou aquela arrancada para a grande vitória. E a outra foi sempre quando a gente vinha das vitórias, como por exemplo Curitiba, São Caetano, a torcida do 13 iam nos receber ali na entrada de Campina Grande. Às vezes eles já estavam indo até o Riachão. Aí eu falava dentro do ônibus, nem chiclete com banana, nem Belmarx é recebido no Riachão. A gente está sendo recebido no Riachão. E o ônibus vinha muito, muito lento. E teve um membro da comissão que falou, acelera, motor, acelera. Aí Maurício Simões disse, não, calma. Vai aí em 10 quilômetros, em 20 quilômetros, vai devagarzinho aí, deixa a torcida curtir, porque isso aí vai ficar na história do 13, na história de Campina Grande. Para quem não é da época de 2005, só para entender essa comparação que ele fez com o Chiclete com Banana, é porque na época tinha a Micarande, que era carnaval fora de época, e o bloco do Chiclete com Banana era o que arrastava a maior multidão. Agora tem um outro fato curioso, que esse time que marcou a história
no 13 em 2005 veio de uma base muito forte do Campinense. Na época, como foi essa mudança para o principal rival? Porque você também fez muita história no Campinense. A gente tinha vindo do Campinense, creio que uns 8 jogadores por aí. E aquele time de 2004 do Campinense, que o Campinense há 10 anos que não era campeão e a gente chegou e deu o título Campinense. Tem até o que eu falei para Carlinhos Lira na época, que se eu fizesse menos que 18 gols no campeonato, eu entregava o salário que ele me pagou a ele. E ele ficou rindo e eu acabei fazendo 19 gols. E a gente veio para o 13 e alguns torcedores do 13 não me queriam no 13. Por causa da rivalidade. Por causa da rivalidade. Aí teve um torcedor do Campinense que disse, não se preocupe não. Daqui a pouco você vai querer a Adelino, vocês vão amar a Adelino. E foi assim mesmo. Foi assim que aconteceu. Agora aproveitando, Adelino era o cabeludo. Quando foi que veio a decisão de cortar o cabelo? Eu agradeço muito aquele cabelo grande que eu escapei de morrer. A torcida do Bahia queria me pegar lá pelo 13, lá quando eu fiz os 2 gols lá quando eu fiz o gol lá em Salvador, que eu dancei um forrozinho, os caras queriam me matar lá como eu estava tratando do cabelo, né? Demorava para lavar, aí o cabelo me salvou, mas Salvou por quê? O cabelo não entendi não. Porque eu era o último a sair, ia passar o creme, shampoo, Sim. Aquelas coisas todas, tratar do cabelo. Demorava no banho. Mulher que tem cabelo grande sabe o que é isso. Aí o cabelo me salvou, porque como eu demorei no vestiário, os torcedores foram lá no ônibus tentar me agredir e eu estava no vestiário ainda tomando banho. Me ajeitando bem à vontade. Me ajeitando bem à vontade. Então, mas aí depois passou, digo, tá bom, já deu. Cortar o cabelo, tá bom desse jeito aqui. E para finalizar, para quem conhecia matou a saudade, e para quem não conhecia, tem uma justificativa do Adelino receber nome de matador. Quantos títulos e quantos gols? Títulos de 2004. Fui campeão 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Gols, eu tenho, até aí fazer minha propaganda, pode? No YouTube, Adelino Matador. Pode. Você pode pegar um baldezinho de pipoca e assistir, que são 45 minutos de gols, um atrás do outro. Se tirar a vista da TV, perde uns 2 para comer a pipoca. Então você tem que comer a pipoca olhando para a TV. E se a pipoca cair, esqueça, que quando você for pegar, já está murcha. Eu tenho no YouTube eu tenho, creio que uns 90 gols, 98 gols. Eu tenho uma fita em casa, aquela época de fita, né? Mais de 120. Então registrado aí eu tenho quase que 300 gols. Nesses dois, no YouTube e na fita. Mas eu creio aí que eu tenho para mais de 500 gols, com certeza. Adelino, agora a gente chega a um momento especial da entrevista, nós preparamos uma surpresa, porque nossa equipe conseguiu as camisas que o 13 usou naquela campanha de 2005. Inclusive quero agradecer ao torcedor Baduzinho, que é colecionador e emprestou as camisas pra gente. Essa primeira aqui, queria que você dissesse, a primeira, qual foi o jogo que o 13 usou ela? Essa aqui foi contra a Ubra, na vitória de 5-0 aqui no Amigão. Quer dizer, aquele jogo histórico do 5-0, essa foi a camisa. Foi essa camisa aqui. Agora essa outra, ela parece que é mais especial, né? Essa aqui deu muita alegria. Essa aqui cheguei à vice-artilharia da Copa do Brasil com essa camisa aqui. Essa aqui foi as vitórias aí contra Curitiba, Fluminense, São Caetano. Essa aqui dava muita alegria. Eu tenho certeza que o torcedor tem um carinho muito grande por essa camisa aqui. E você também? Com certeza. Cheguei num clube na Paraíba, a vice-artilharia da Copa do Brasil, com 5 gols, que ano passado, se não me engano, o artilheiro da Copa do Brasil foi 5 gols. Então, quer dizer, me deu muita alegria. Com certeza.